Uma certa ocasião, um pastor muito querido, muito amigo nosso, o pastor Edilson, ele estava comprando lá o lugar que hoje é o templo da igreja Levantai, e tinha um prazo para cumprir, uma despesa muito alta para pagar. E aí perguntaram para ele assim: como é que vai acontecer, o que vai acontecer se não der certo? Aí ele falou assim: não tem plano B com o Senhor Jesus, vai dar certo. Vai dar certo. Eles estão lá estabelecidos. Deus honrou o compromisso, mas ele rompeu em fé. Você comprar algo sem os recursos necessários e saber que, olha, não tem plano B, é Jesus que está no controle, e aí a coisa dá certo. Aprendam isso, né? Isso é palavra profética, mas que tem que vir de dentro de nós. Temos que acreditar nisso mesmo. Vamos romper em fé. Isso é possível que crê, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Isso não pode deixar de ser uma verdade absoluta em nossas vidas. Precisamos viver a cada dia rompendo em fé. Amém, irmãos? Amém. Todos juntos, hein? Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença. Doce presença. Presença santa. Vem sobre nós, encher-nos com o seu poder. Te adoraremos por sua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Todos estão sentindo a presença? Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o seu poder. Te adoraremos por sua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Já podemos todos perceber Aleluia. a presença do Senhor aqui? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, outra ceia, irmão. O negócio está estreito, irmão.
A gente está ceando, sei lá, praticamente todo dia, né? Mas é maravilhoso saber que existe um povo que persevera, né? Que continua firme nas promessas, entendendo a mensagem da cruz, e continua em obediência à palavra de Deus. E hoje aprova o Senhor que nós vamos cear novamente, em memória daquele que nos amou primeiro. Hoje nós vamos meditar no texto que está lá em 1 João. Nós vamos ler aí do 1 João 4, vamos ler do 7. Aí vamos lendo. Enquanto Deus vai falando, a gente vai lendo. 1 João 4, vamos começar no versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Isso para nós é muito importante, né? Nós amarmos ao ser humano, amarmos ao próximo. Não somente aos nossos, do nosso sangue, da nossa família, mas amarmos aos irmãos. Essa é a mensagem de Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é maravilhoso. Ele teve tanto amor por nós que mandou o seu Filho. E por isso estamos aqui. 9, por favor. 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Eu vivo por Jesus, e você? Nós vivemos por Jesus? Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Essa é a posição mais importante. Ele mandou o Filho dele, e nós entendemos isso. Nós temos ciência disso. Nós o reconhecemos por aquilo que ele fez. Ou seja, reconhecemos a Deus que mandou o seu Filho, e reconhecemos o Filho dele como Filho de Deus. Para os judeus, o Messias não veio, mas para nós é o Filho de Deus, e pela semelhança, pela proximidade, somos irmãos em Cristo Jesus e filhos de Deus também. Ele nos deu, através desse gesto magnânimo, a possibilidade de sermos chamados filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus. Que maravilhoso. 11, por favor. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E eu louvo a Deus, porque nós, nessa igreja, nós nos amamos. Amém? Ninguém jamais viu a Deus. Se não amamos uns aos outros, Deus está em nós. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Se amarmos uns aos outros, o amor de Deus se aperfeiçoa em cada um de nós. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito, o Consolador, para que nós tivéssemos esperança e o consolo todo o tempo. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo, para nos salvar. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Nós confessamos que Jesus é o Filho de Deus. Nós entendemos que ele é o Filho de Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Irmão, ele está frisando tanto o amor e nós precisamos exercitar isso. Quando der a oportunidade de nós trocarmos o cálice, dê um abraço no teu irmão, confirme isso no teu coração, extravase esse amor que você não consegue conter o amor de Deus. O amor de Deus é tão abrangente, é tão grande, é tão poderoso, que nos faz amar as pessoas e nos constrange quando nós não conseguimos fazer isso. É necessário exercitar esse amor todos os dias, e nada melhor que começarmos pelos nossos irmãos da casa de Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele.
17, por favor. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Isso nos faz diferente do que o mundo preconiza. Aqueles que imitam a Jesus, para o mundo têm limitações, mas para Deus são os ilimitados em exercitar o amor que Ele tem dedicado a nós. Notou a diferença? Limitação de desejos do mundo, de coisas do mundo, mas ilimitado no exercício do amor de Deus. Isso que o amor de Deus faz em nós, que nós sejamos ilimitados em fazer a vontade do Pai e amar ao próximo de uma maneira grandiosa como Ele nos amou. 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Os nossos temores foram jogados por terra. Nem a morte nós tememos mais, porque sabemos o que nos espera. Tem muita gente ainda vivendo com medo horrível, tem que aproveitar o tempo que me resta. Nós temos que viver a plenitude do amor de Deus, porque aí nos restará todo o tempo, porque a vida eterna é o que nos espera. E esse amor é tão grande que lança fora esse medo. Sabe que tem quem não conhece quem tem medo de morrer aí? Mas aqueles que conhecem a Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, lançamos fora até esse medo que assola tanta gente, porque nós sabemos em quem temos crido e para onde iremos. Nós iremos para só aquele que tem palavras de vida eterna. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Existem no nosso dia a dia, nos convívios diários, a gente quer retribuir o amor que nos deram primeiro. E sabe quando a gente faz dessa forma? Não, eu vou amar se me amarem, eu vou fazer se me fizerem. Isso nos traz uma frustração muito grande quando a gente não consegue a reciprocidade. Se eu exerço o amor de Deus, crendo que Deus é o Filho do homem, é o meu único suficiente Salvador, e se eu não for correspondido, eu exerci o amor de Deus. Mas se eu exerço o amor esperando o reconhecimento do homem e ele não vem, eu me frustro. O amor de Deus é aquele que não gera em nós nenhuma frustração, porque nós estamos exercendo o amor que Ele nos ensinou. E Ele fez isso, porque Ele foi à cruz por todos, mas poucos o reconhecem como Salvador, poucos reconhecem o sacrifício da cruz. Eu sei que Ele se entristece, mas Ele não se frustra enquanto nós estivermos aqui perseverando no amor dEle. Exerça o amor sem interesse, porque o amor de Deus é aquele que não tem interesse, a não ser que alguém, um pecador, se arrependa e reconheça também o nosso Salvador. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Isso é para nós refletirmos bastante. Realmente, se nós não temos empatia pelas pessoas, amor pelas pessoas, como podemos dizer que amamos a Deus? E Ele quer que nós nos amemos, que nós exerçamos esse amor que Ele nos ensinou, para que nós possamos verdadeiramente sermos considerados filhos de Deus. Isso já li, né? Pode trocar? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Precisamos exercitar isso com muita veemência, amar o irmão. E às vezes eu fico pensando, ontem quando estávamos aqui no mutirão de limpeza da igreja, um tempo maravilhoso, de qualidade, eu conversava com o irmão Jorge, que estava junto comigo, e a gente falava isso. Às vezes dá uma tristeza muito grande, né? Quando, por algum motivo fútil, alguém deixa a igreja, larga e vai seguir outros caminhos. Alguns vão para outra igreja. Ele estava até relatando, tem gente que sai de uma, sai de outra, ou seja, não era o problema na igreja, era o problema com a própria pessoa que continua com ela. Mas é muito triste quando a gente vê que
o nosso amor, nossa relação não significa muito. Porque quando a gente abandona a igreja por algum pequeno motivo, desavença com um irmão, a gente desconsidera todos os outros. O amor não pode estar nele quando isso acontece. Porque existem contingências que fazem com que você mudou de estado, mudou de trabalho, alguma coisa, mas deixar uma igreja para ir para outra porque você não concordou com algum irmão. Jesus, ele concorda com você em tudo, desde que você seja obediente à palavra dele. Então nós precisamos, na unidade do Espírito Santo, continuar nos amando. E tipo assim, quando vem na minha mente, eu tenho que deixar essa igreja, eu penso, poxa, como é que eu vou viver sem a pastora Nilson? Como é que vão ser meus dias sem o Valderi? Como que vai ser meus dias sem a Rosélia? Ontem o João ficou o dia inteiro chamando você de groselha, viu? João ficou o tempo todo. Aí ele falava groselha e ficava rindo. Falou, o nome dela não é esse, ele ficava rindo. Mas foi um dia maravilhoso. Como a gente pode dispensar essas relações tão próximas que Deus tem nos dado? Eu sei que Deus tem os seus propósitos, nada acontece sem a permissão de Deus, mas eu, por exemplo, fico sempre, me atenho a isso, né? As pessoas que eu amo, que eu gosto de conviver, gosto de estar presente, isso me faz muita falta. Isso é o amor de Deus que nós temos que ter na nossa relação interpessoal. Isso nos faz, em unidade, continuar caminhando a caminhada proposta pelo Senhor Jesus. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E nós nos amamos em nome de Jesus. Continua, por favor. Deixa eu ver se já chegou até o final. Estou falando aqui, deixa eu ver. É para continuar assim, continua. 5. 1 João 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Isso tem nos mantido unidos. Nós amamos a Jesus porque entendemos que ele é nascido de Deus. Isso faz com que nós continuemos perseverando na presença dele. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, como falei. Fazer a vontade de Deus não é difícil. Tem gente que fala, não dá para ser crente não, é complicado, né? Demanda muito tempo de dedicação, demanda muito tempo de você estar na igreja, e eu perco o tempo de fazer as coisas que o mundo me oferece. O mundo não te oferece nada melhor do que servir a Deus. Pode ter certeza disso. Quem está fazendo diferente está perdendo o tempo. Nós ganhamos nosso tempo adorando a Deus, fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus, amando ao próximo como a nós mesmos, e sendo orientado todo o tempo a sermos felizes na presença dele. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Temos fé que nós servimos a um Deus poderoso, temos fé que Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos, temos fé que Ele pode solucionar as nossas limitações, nossas dificuldades, nossos problemas, tendo fé que Ele é o único na nossa vida. A certeza que tudo vai dar certo porque Ele está no barco. A certeza que nós fizemos a melhor das escolhas em decidirmos andar com Jesus. E assim nós venceremos o mundo, porque Ele nos ensinou que é possível vencer, com fé, acreditando nele. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Existe uma máxima que diz que existem pessoas que vivem entendendo que a Bíblia pode ser uma falácia, e aí não vive conforme ela nos orienta. E ao chegar no fim da vida, no momento que vai ter um encontro com Jesus, ela vai perceber que tudo aquilo que ela fez o apartou da presença de Deus, e vai ouvir: olha, eu não te conheço, aparta de mim.
Mas nós que cremos no Senhor Jesus e entendemos que a Bíblia é uma verdade absoluta, nós fazemos a vontade de Deus, e sabendo que no final seremos reconhecidos por isso. Aí fica aquele paradoxo. Aqueles que entendem que a Bíblia não é uma verdade absoluta, mas que não rouba, não mata, não adultera, não faz as coisas erradas, ele não tem nenhum problema na sua vida. Nenhum problema na sua vida. Viver segundo o que a Bíblia nos ensina, mesmo que ao final ela não seja uma verdade, não lhe traz nenhum problema, nenhum constrangimento. Você tem uma vida tranquila e regrada. Você vai ser uma pessoa responsável, trabalhadora, cumpridora das suas obrigações, pagando seus impostos, honrando os teus compromissos. Isso é legal. Mas se a Bíblia não for verdade, você não teve nenhum problema. Mas nós que cremos no Senhor, o nosso único, suficiente Salvador, entendemos que ela é verdade. E aí, não vivendo, chegado no final, não tem como mais voltar atrás. No momento do encontro em que você não fez o que não te atrapalharia em nada se ela não fosse verdade, vai te atrapalhar em tudo se ela realmente é a verdade que nós cremos. Ou seja, em qualquer hipótese é melhor acreditar e viver os mandamentos de Deus, porque não te traz problema, não te traz pesar, não te traz nenhuma angústia, você vive bem. E nós queremos que viveremos bem, fazendo tudo que é correto, que a Bíblia nos ensina, e ao final vamos alcançar as promessas de Deus, vamos ser coroados com a promessa de Deus. Então até para o ímpio era bom entender e viver a Bíblia, teria dias melhores, certamente. Continuemos. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam o céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Até aqui, irmãos, isso tudo que nós falamos é justificativa para que nós estejamos aqui, reunidos em nome dEle, para fazer a vontade dEle, reconhecendo o sacrifício feito na cruz, entendendo que temos que nos amar uns aos outros, entendemos que temos que fazer uma introspecção para ver se temos vivido a palavra intensamente, sem que ela seja um peso para nós, fazemos a vontade de Deus com alegria no coração, não é alegria no coração, fazer a vontade de Deus é o que nos motiva todos os dias, e quando nós, por algum problema, não a fazemos, isso nos incomoda, e somos admoestados pelo Espírito Santo de Deus. Não é assim, é desse jeito. E aí a gente reconhece e retorna ao caminho estreito. O caminho é estreito, e se a gente tropeçar, a gente dá uma falseada, mas nós somos aqueles que reconhecemos o nosso suficiente Salvador, e pedimos perdão e nos consertamos e continuamos a caminhada. Por isso estamos aqui mês a mês, reunidos em nome dEle. Isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é tremendo. Eu louvo a Deus porque tenho visto os mesmos rostos aqui, mês a mês, continuando a caminhada, para que possamos juntos chegarmos ao final. Lembra daquela passagenzinha que tinha aquela corrida de garotos deficientes? Eu já passei isso aqui uma vez, né? Os garotos deficientes correndo, aí um garoto cai, aí todos os outros voltam, levantam aquele menino, e eles atravessam a linha de chegada juntos. Esses somos nós. Um cai, a gente volta, recolhe. Um cai, a gente levanta ele e continua junto. Bota a mão no ombro dele, apoia e continuamos juntos. Esse é o propósito para as nossas vidas. Que continuemos nos ajudando, amparando. O objetivo final não é sermos vencedores somente, é juntos alcançarmos os propósitos de Deus. Isso é a igreja. A igreja que volta para recolher o irmão, assim como a Bíblia diz, Jesus foi buscar a ovelha perdida. Tinha 99 com ele, mas faltava uma, ele foi buscar aquela perdida. Muitos continuariam, não, tem a maioria aqui, a maioria está comigo, eu vou. Não, temos que chegar juntos, amém? Vamos chegar juntos? Quero convidar aqui para me ajudar a distribuir a ceia. Valdir, eu ia te chamar, mas você está meio convalescido, vou chamar a tua esposa então, pode ser? Ela te representa? Glórias a Deus.
Pode pegar o alimento. Vamos orar, vamos erguer nossas mãos aqui para que Deus... Papai, mais uma vez na tua presença, estamos aqui para participar da ceia, comer do teu corpo, beber do teu sangue e sermos ainda mais fortalecidos. Pai, que ao beber desse sangue, comer desse pão, nós sejamos cheios da tua presença, cheios do teu Espírito, que as nossas enfermidades sejam lançadas fora, porque a tua palavra nos garante que uma única gota do teu sangue é capaz de nos limpar, nos sarar, nos lavar. E aqueles que entraram aqui hoje sentindo alguma dor, algum incômodo, serão curados, lavados, remidos no teu sangue, pelo poder que há no sangue de Jesus. Nós cremos nisso, que há virtude nos elementos e que nós possamos desfrutar dele intensamente. Ajuda-nos, Senhor, a que nós possamos entender verdadeiramente o que estamos fazendo, para que não tenhamos que comer e beber condenação para nós mesmos. Nos purifica, nos limpa, aceita o nosso pedido de perdão pelo nosso pecado, porque nós estamos aqui, porque te amamos e entendemos o teu sacrifício de cruz. Por isso nós já te agradecemos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Pode distribuir. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Agora que todos já estamos com os elementos, eu quero que você saia do teu lugar e fale para o irmão: olha, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Com vontade, irmão, com vontade. Preciso. Ah,
de ti, meu querido. Ô, meu querido, sem ti eu não sou nada. Amém, bebê. Precioso és para mim. Preciso de ti, querido irmão. Preciso de ti. Vamos cantar a última vez. Eu preciso de ti, querido irmão, antes de nós cearmos. Oh, meu querido. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu vi um irmão precioso entrar na igreja. Cadê ele? Cadê o Igor? Tiane, eu vi o Igor entrar na igreja, ele não... Igor? Ué, eu vi ele entrando aí, pá. Ah, Também vi. é. Ah? Agora que eu chamei pelo nome, ele não vai sair de lá tão cedo. Agora. Aí. Eu usei o microfone. Essa foi diferente. Ele tá caçando o filho dele, cara. Coitado. Ela saiu, ó, na pressão. Vai participar da ceia? Vai cear? Vai cear? Todos peguem do pão. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Como do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebam no cálice. Glória a Deus, aleluia. Glórias.
Glória a Deus. Enquanto estão sendo recolhidos os copinhos, eu quero convidar as crianças aqui para nós orarmos pelas crianças e adolescentes da nossa igreja. Vamos erguer nossas mãos aqui na direção da criança. Papai, estamos aqui na Tua presença, mais uma vez entregando os nossos pequeninos, nossos adolescentes nas Tuas mãos, sabendo que o mundo é mau e tenta de todas as formas tragá-los, levá-los por caminhos tortuosos, mas nós estamos aqui como igreja do Senhor, profetizando sobre essas crianças, sobre essas vidas, para que o Senhor possa acompanhá-las, possa fortalecê-las, fortalecer as suas famílias, fortalecer a sua igreja, para capacitá-los no caminho que devem andar, para ensinar a palavra. Nós louvamos ao Senhor porque cada um deles que aprendem a sua palavra desde pequenino, que eles possam continuar nela e andando nos seus caminhos, que eles sejam fortalecidos dos céus para resistir a todas as ciladas do inimigo, e que em tudo que eles fizerem, os lugares por eles andarem, eles sejam mais que vencedores em teu nome, e que eles não tirem das suas mentes, dos seus corações, a tua palavra que tem sido ensinada nesse lugar. Essa oração que fazemos e já te agradecemos em nome de Jesus. Bom dia, paz do Senhor, irmãos, amém? Quem está muito feliz com Jesus, dá uma glória a Deus bem alto aí. Amém. Aleluia. Que alegria nessa manhã podermos estar na presença do Pai, agradecendo a Ele por tudo o que Ele tem feito. Você pode se assentar, se fique à vontade. Aleluia. Glória a Deus. Vendo o pastor Adilson falar do Igor assim, eu tenho no meu coração que às vezes o pastor Adilson de repente quer pegar até Igor no colo, de tanto que ele ama, meu Deus do céu. Eu chego em casa também, baiano, meu pai foi militar, mas agora ele na cabeça ele pensa que ele é forte, na cabeça dele, Gilson. Quando eu chego lá, ele está magrinho, rapaz, tipo o pastor Adilson, atleta assim. Aí eu chego lá, baiano, ele tenta me pegar no colo, eu com 90 e tantos quilos, ele fica assim: vai, eu vou conseguir. Agora você não vai conseguir, pai, vai ficar difícil para o senhor. Aí levanta só minha perna, Vivi, eu te dou essa moral, levanta a perna. Mas é o amor que o pai tem pelo filho, é uma coisa impressionante, né? E eu comparo, não na mesma medida, mas eu gosto de pensar e fazer uma comparação para que eu tenha esse acesso e sentir isso, como o nosso pai nos ama. Eu fico imaginando que Deus tem um amor muito profundo por nós, como foi lido pelo pastor Adilson aqui. O amor dele por nós é o centro de tudo. E nós estamos aqui por causa dele. Amém, meus irmãos? Se você puder, diga comigo assim: se Jesus está aqui, eu estou aqui. Aleluia, glória a Deus. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Tem algum visitante pela primeira vez? Não. Sintam-se todos em casa. Temos um amigo sentado aqui, né? Que já recebeu o nosso abraço, já recebeu o nosso acolhimento. Antes de falar uma breve palavra de oferta, quero lembrar aos irmãos que hoje à noite nós temos a ceia, mas é tão importante quanto, queria lembrar que hoje é o dia que nós nos combinamos de trazer um alimento para que a gente possa abastecer a parte social da nossa igreja. Nós estamos combinando, não sei se a maioria dos irmãos lembra, nós estamos combinando que toda ceia vai ser o dia oficial da gente trazer um alimento. Quem lembra disso, diz amém. Então, hoje à noite, se você puder, traga um alimento não perecível. Ali tem um carrinho que eu acho que vai ficar pequeno para a doação de hoje. Então, você fica à vontade, você que vem à noite, fica à vontade para trazer esse alimento. A gente combinou esse dia com a pastora Neuza, ela ficou de acordo, então nós combinamos com a igreja do dia da Santa Ceia ser o dia da doação oficial de alimentos. Então você fique à vontade, você que tem em casa um alimento e está sobejando na sua despensa, traga. Se você não tem em casa sobejando tanto, se puder, passe em uma lojinha, um mercado e traga um alimento para que a gente possa fortalecer
essa ação social da nossa igreja. E essa é uma parte importante da nossa igreja, meus irmãos. Esse ano de 2026 nós queremos poder fortalecer, pastora Neuza, essa área da nossa igreja para que a gente possa continuar apoiando e alimentando pessoas que precisam. Amém, gente? Ontem, pastor Adilson, eu conversava com um amigo meu, ele não é cristão, e ele faz parte de um motoclube, o Wellington, muito grande. E eles juntaram, Igor, 120 motoqueiros e foram para o centro do Rio, levaram aproximadamente 680 quilos de alimentos. Eu não sei como é que eles fizeram para distribuir isso tudo, mas eles voltaram sem nada para casa, Wellington. Eles passaram 6 horas a 7 horas, pastor Adilson, distribuindo alimentos. E eu perguntei para ele, rapaz, como é que você conseguiu juntar tanto desse alimento? Eu disse, cara, as pessoas, foi importante isso que ele falou, as pessoas, independente de serem cristãs ou não, muita gente tem um coração generoso para ofertar, né, pastor Adilson? Para poder abençoar com alimentos. Então, eu creio que nós, como igreja do Senhor, podemos, de uma forma muito boa, influenciar pessoas que queiram abençoar com alimento, ora seja cristão ou não. Então, você fique bem à vontade. Eu adorei essa iniciativa desse motoclube que esse rapaz faz parte, porque me lembrou quão importante também a igreja pode ter uma ação muito forte na área social da vida humana. Então, se você sente no coração e além de poder trazer um alimento, quiser também divulgar esse projeto nosso, lembrando que esse alimento não é para a igreja, tá bom, gente? Esse alimento é para distribuir para as pessoas que precisam. Então, você que como o nosso irmão Wellington é um cara comunicativo e ama evangelizar e trabalhar em obra social, você que também tem amigos que queiram abençoar e de repente não sabe como, a nossa igreja está aberta para receber esses alimentos. Amém? Quem concorda diz amém com isso, para eu poder estar junto contigo. Amém. Glória a Deus. Não tomando mais tempo, se você puder, abra a sua Bíblia. Salmos, livro de Salmos, capítulo 96. Consegue, Larissa, aí? Versículo 8, somente. Salmo 96, versículo 8. Aqui eu não estou conseguindo ver, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Eu vou abrir minha Bíblia aqui. Pronto. Eu acho que vai ficar, hein? Vou abrir minha Bíblia aqui. Ficou. Diz assim, vou ler na minha. Na minha versão diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas ou ofertas e entrai nos seus átrios. Duas coisas que caminham junto nesse versículo, eu queria reforçar para os irmãos. Quando fala em tributai, em outra versão diz adorai ao Senhor. Duas coisas que caminham muito junto e servem como um princípio para a vida do cristão é a adoração a Deus. Tudo aquilo que nós vivemos como estilo de vida, seja dentro da igreja ou seja fora da igreja, nós temos um comportamento, um estilo de vida de adoração. Muita gente confunde, Alderi, que adoração é cantar. Adoração engloba tudo isso. Cantar também faz parte da adoração, mas viver uma vida correta, mediante a palavra do Senhor, também faz parte do pacote de adoração. Então, o primeiro princípio que eu aprendo nessa palavra é que adorar ao Senhor precisa fazer parte da minha vida como cristão. E a segunda parte é ofertar. Ofertar ao Senhor faz parte da nossa vida. Tem gente que se programa, Ivani, para trazer a oferta, pastora Neuza. Tem pessoas que saem de casa e já separa. Aqueles que ainda mexem com dinheiro, Carolzinha, separa um pedaço assim, ó. Essa oferta aqui, Felipe, é para o Senhor. Tem gente, como minha filha, ela pega em casa, vai no cofrinho dela e fala, hoje eu vou dar mais um pouquinho. Mas tem dia que ela consegue dar R$2, dar R$1. Mas tem dia que ela consegue dar 5, 10. Então, vai de cada um essa programação. Mas o que eu quero reforçar, o importante não é o quanto você vai trazer. É o princípio que você tem dentro de você.
Então isso caminha junto a adoração a Deus com o princípio de ofertar. Isso não está desligado um do outro. Isso precisa fazer parte cada dia mais da nossa vida. E uma coisa importante que eu gosto de reforçar com os irmãos, isso precisa partir do nosso coração generoso. O meu ofertar, ele não pode partir de uma obrigação de que alguém está te cobrando. Senão o efeito, ele não vem na totalidade que nós cremos que possa vir. Então, que esse ato de ofertar, na minha vida, na sua, esteja vinculado duas coisas: adoração e obediência. Eu gosto de 1 Samuel 15, 22, que vai dizer, olha só, melhor do que sacrificar é obedecer. Então, que a gente possa a cada dia caminhar junto dentro de nós esses princípios. Se eu adoro ao Senhor, você tem um estilo de vida de adoração, eu obedeço Ele, trazendo as ofertas para que a casa do Senhor seja mantida por nós mesmos. Amém, meus irmãos? Se você puder, se coloque de pé, nós vamos orar para poder entregar as ofertas ao Senhor. Você que tem a cédula em mão, você pode ofertar pelo envelope que está atrás do banco, mas você também que quiser usar o recurso do QR Code, você fica à vontade. E se você também não tiver hoje, não tem importância. Importante que nós estamos aqui. Presbítero Gilson, vem aqui orar para a gente, meu amigo. Saudade de ouvir você aqui. Vem cá, faz essa oração para a gente. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui mais uma vez na Sua presença, Pai, te entregando todos os dízimos, todas as ofertas, Pai, que nós venhamos, Pai, cada vez mais crescer em Ti, Pai, ter o discernimento da Sua palavra, Pai, ter o discernimento que devemos entregar a Ti tudo que o Senhor nos deste, Pai. Estamos aqui mais uma vez, Pai, te entregando, Pai, todas as nossas primícias, Pai, te entregando nossa adoração, Pai, a Ti, Pai, nossa oferta, Pai, nossos dízimos, Pai, nos abençoe cada dia mais no nosso trabalho, Pai, abençoe os empresários, Pai, os trabalhadores, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dê, Pai, o mantimento, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que a Sua glória seja resplandecida no meio de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos capacita, Pai, nos dê direcionamento, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe os celeiros dessa igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe as campanhas, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe os membros, Pai, em nome do Senhor Jesus, faça o sobrenatural aqui nessa terra, Pai, como o Senhor sempre tem feito, Pai, em nome do Senhor Jesus, renova, Pai, os nossos passos, Pai, renove os nossos pensamentos, Pai, dê unção de conquista, Pai, unção de frutificação neste lugar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro, Pai, e te agradeço sendo certo da vitória, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Se você puder, pode trazer sua oferta, fique à vontade. Enquanto nós estamos ofertando, queria convidar o nosso pastor Ivaldo aqui da frente. Aleluia. Se você tiver com as suas mãos vazias, você pode aplaudir ao Senhor pela vida do nosso pastor Ivaldo. Aproveitando, enquanto o pastor Ivaldo vem, lembrando aos irmãos que toda quinta-feira nós temos o nosso cenáculo de oração, às 20 horas. Você que gosta de orar, esse projeto vai seguir pelo ano inteiro de 2026. Então você terá essa oportunidade toda quinta-feira de estar orando conosco, amém? Se você pode, estenda suas mãos em direção ao nosso querido pastor Ivaldo, que vai trazer essa palavra abençoada que o Senhor já deu a ele. Pai, nós te agradecemos pela sua bondade infinita, e esse momento é tão importante, aonde nós iremos ouvir a sua direção, nós iremos ouvir a sua palavra através do seu filho, que tem se dedicado com tanto amor a essa obra, Pai, e que o Senhor continue abençoando a casa do pastor Ivaldo. Continue dando para ele direção como líder da casa, alimentando a casa em todas as áreas, que não falte o alimento na despensa, que não falte paz a esse lar, que não falte saúde plena no nome de Jesus. Nós te agradecemos pela disponibilidade dele de estar aqui mais essa manhã, para poder trazer uma palavra que com certeza nos fortalecerá. E nós te agradecemos por tudo, na certeza que neste domingo nós estaremos muito mais fortes para enfrentarmos essa semana maravilhosa que teremos, no nome de Jesus. E quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz para a igreja, amém? Bom, gente,
primeiro eu quero fazer uma correção, pedir perdão aí, pastor Ricardo, pastora Neuza, pastora Dilson e todos os demais irmãos. Em que sentido? A minha esposa não veio. Geralmente é o costume da igreja, quem vai trazer o estudo, a esposa, né, faz a direção do culto. E ela não pôde vir. E eu também cheguei, não falei nada com ninguém. No finalzinho, a pastora Neuza foi me perguntar, e o pastor Ricardo também chegou a me perguntar. E quando ele me perguntou, eu falei, olha, não sei, isso não é resposta. Eu deveria ter providenciado, então eu quero pedir perdão, já comunicado logo na minha chegada, e visto alguém para que pudesse estar agilizando o culto, né? Então eu quero pedir perdão, pastor Ricardo, pastora Neuza, pastor Adilson e todos os demais irmãos por essa falha, tá bom? Bom, mas falando nisso, agora a gente vai entrar no nosso estudo, são uma série de 7 estudos, cujo qual são jargões que nós utilizamos no dia a dia, e que o Jorge sabiamente, né, o presbítero Jorge sabiamente sugeriu que eles virassem tema de estudo, né, para que nós pudéssemos estar estudando. Como fato, estou passando pelo deserto, estou passando pela prova, e o estudo de hoje é: eu tenho que pagar o preço. Eu paguei o preço, eu pago o preço. Mas que preço? Talvez por uma cura, por um bem que recebeu material, ou por receber um dom espiritual. E aí, muitas vezes, a gente vai ver as pessoas usar esse tipo de jargão. Eu pago o preço. Mas isso não condiz com a realidade da palavra de Deus, porque só há um que pagou o preço, e esse se chama Jesus Cristo. E para que a gente pudesse se localizar, é lógico que foi nos dado alguns versículos, mas o versículo-chave para esse texto está lá em Romanos, capítulo 4, versículo 4. E eu queria que vocês guardassem esse versículo, porque ele é fundamental. Sempre que alguém falar que está pagando o preço, não é para que você venha debater com ele. Se ele entende assim, deixa ele seguir dessa forma. Mas aqueles que buscam o entendimento da palavra de Deus, que possam se colocar de acordo com a palavra de Deus. E lembre desse versículo, Romanos 4,4 diz: o salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Então esse texto ele é direcionado a Paulo, direcionando ele a Abraão. Ele faz a pergunta ali aos romanos, que dirá: Abraão alcançou a salvação pela graça ou pelas obras realizadas? Então Paulo ele vai desenvolver, olha, se Abraão alcançou a obra, ele pagou o preço, de que ele tem que agradecer a Deus? De que ele tem que glorificar a Deus? Qual foi a importância de Deus na vida dele? Esse é o questionamento que Paulo faz. Qual é a importância para isso? Então, cada um de nós possamos sim lembrar desse versículo. Ao que trabalha, no final, ele tem o seu salário. Ou seja, alguém que paga, né, ele está dizendo: olha, você não tem nada comigo, é simplesmente um trabalho. Mas, se nós observarmos na nossa caminhada,
né, como cristão, nós temos deveres com Cristo. Deveres com Cristo. Deveres para aqueles que querem servir a Cristo e seguir a Cristo. Lucas, capítulo 14, versículos 25 ao 33. Evangelho de São Lucas, capítulo 14. Esse é o texto base que o nosso amado irmão Jorge nos deu para que a gente pudesse estar trazendo, que diz assim: certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama a seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor. Quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhar, se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu, vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Então, nós vamos vendo que para seguir a Jesus é preciso renúncia, é preciso amor, é preciso entrega. Obrigado. É preciso entrega. Então, nós vamos observando que quando Jesus ele faz isso, ele não está fazendo quando vocês têm que me amar mais do que seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu filho. Eu sempre gosto de dizer que a Bíblia é um laboratório, né? É um laboratório que homens foram experimentados, foram colocados nesse laboratório e ali tiveram experiências para que nós pudéssemos estar aprendendo com as experiências dele. E um ponto que a gente vai aprender muito a respeito dessa colocação de Jesus, para que ele pudesse novamente reconstruir em nós o caráter de Deus, porque todos nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, mas o homem se perdeu e tornou-se, na verdade, a imagem e a semelhança de Satanás, né? É porque nós fomos contaminados e precisamos ser resgatados. E fomos resgatados porque alguém pagou um preço para nos comprar novamente, né? Já éramos dele, fomos roubados dele, e agora vem ele novamente e nos compra, né? Ele vem e nos compra, ele nos fez, pertencíamos a ele, nós pecamos, quando eu falo desde lá do nosso antepassado, já nascemos fora da presença de Deus, e vem Jesus novamente e nos compra com o seu sangue novamente para ele, né? Então, o que acontece? Se você parar para observar, quando Satanás, e nós temos que vencer esse inimigo, quando Satanás ele vai provar a Jó, ele diz: olha, tem visto? Deus, ele aparece diante da presença de Deus, e Deus pergunta a ele: tem visto o meu servo Jó, homem temente a Deus, e que se desvia do mal? A primeira coisa que ele pergunta é: porventura serve Jó
a Deus debalde, ou seja, é à toa que ele te serve? Tu não cerca ele de bens? Então há um interesse em Jó, e esse interesse é porque você dá bens materiais e ele te serve, te obedece. É só por isso, mais nada. Aí, o que ele consegue autorização para tocar nos bens de Jó e na sua família. Então, o que acontece? Ele vai lá e toca nos bens de Jó e também na sua família. E a palavra de Deus diz que em nada disso Jó pecou, em nenhum momento. Pelo contrário, ele bendiz o nome do Senhor. Não saiu do ventre de sua mãe e não voltará. E, novamente, ele aparece na presença de Deus. E Deus pergunta: tem visto o meu servo Jó? Homem temente a Deus e que se desvia do mal? Mesmo tendo tu me incitado contra ele? Aí, Satanás, como é sagaz, vem com uma outra situação. Ora, tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Pele por pele, ele dará. Toca na sua vida, para ver se ele não vai blasfemar de ti e na tua cara. Ou seja, Satanás mais uma vez ali, servindo diante de Deus como um laboratório, experimentando o homem, né? Então, nós vamos ver que bens, família e vida. E tenho que os bens estão acima de Deus? Não. A minha família está acima de Deus? Não. E a minha vida está acima de Deus? Não, porque Deus, ele é a vida. Então, nós vamos vendo que Jesus, ele, quando faz esse chamado, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia. Mas, justamente porque ele sabe aonde o sagaz tentador, que quando ele começa a construir uma vida, um caráter em você, um caráter cristão, ele sabe aonde Satanás poderia tocar e te paralisar. Poderia fazer com que a obra não fosse concluída. Por isso, Jesus, ele se assentou, ele planejou, ele disse: olha, nós temos que resgatar o homem. Nós temos que resgatar aquele que um dia escapou de nossas mãos. Precisamos resgatar aquele que um dia foi criado à nossa imagem e à nossa semelhança. E tem um detalhe, às vezes a gente fala: por que Deus me ama tanto? A pergunta é bem clara, a resposta é bem clara: Deus não pode negar-se a si mesmo. Jesus, ele disse: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Por quê? Porque nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Por amor dele, ele nos ama. Por amor dele, ele nos ama. Por quê? Por que você ama seu filho? Quando acontece algo, o pastor Ricardo estava falando agora a respeito disso. Deus nos deu a experiência de nós termos filhos, não é verdade? Os nossos filhos são diferentes dos filhos dos outros. Se os filhos dos outros estiverem passando por algum problema, a gente nem sabe, não sente nada. Agora, se é o nosso filho, a gente sente na própria carne. Toca alguém nos nossos filhos para ver se a gente se conforma. Qualquer um de nós acabamos virando uma fera, não é verdade? Pode ser o mais manso, mas vai proteger, principalmente a mãe, vai proteger o seu filho. Então, para analisar. Se o seu filho se desvia, você vai ver
tanta gente perdida no mundo, mas você vai se preocupar com o seu filho, porque ele é a sua imagem e a sua semelhança, ele tem o seu sangue, ele tem as suas características, ele tem o seu DNA, ele faz parte da sua família. E quando Deus nos criou, nós seres humanos, há parte nossa com ele, e ele nos ama de forma tremenda. Por quê? Porque Deus aprendeu a se amar. Ele se ama e por isso ele nos ama. Então, ele diz: eu não faço isso por amor de vós, mas por amor de mim. Mas por amor de mim. Olha, se eu me amo, eu não posso deixar aquele que é a minha imagem, a semelhança, se degenerar, se corromper. Então, Deus, ele fez esse plano. Que plano é esse? Plano de salvação. Qual é esse plano de salvação? Envolvia Jesus, mas envolvia a gente também. Ele precisava pagar o preço, ele precisava que alguém fosse morto pelo injusto. Um justo morresse pelo pecador. Mas ele também colocou condições. Mas e aí, morri, e como é que eu vou fazer para ele ser transformado, para ele ter transformação de caráter, para ele ser mudado? O que eu preciso dele? Para mudar a vida dele, eu preciso que ele confie a vida dele a mim. Eu preciso que ele confie a vida dele a mim. Entregue a sua vida, que ele entenda o plano de salvação e me ame mais do que todas essas coisas que tem no mundo, seja até os seus próprios filhos, a sua própria esposa, o seu próprio pai, mãe. Por quê? Para que você consiga vencer, porque todas essas coisas o adversário ele pode usar para te atingir, para te derrubar. Mas quando nós entendemos, e Deus ele está acima de tudo, eu tenho uma experiência a respeito disso, foi com o meu filho do meio, ele passando mal, eu já contei essa experiência a respeito da fé, que eu pregava uma fé que eu ainda não vivia, e de repente, lógico que Deus confirmou que aquilo era verdade, mas depois ele me pôs à prova, para saber se eu de fato estava vivendo o que viveria o que estava pregando. E meu filho chegou uma enfermidade no meu filho, eu não sabia qual. Não, eu estou fazendo confusão. Essa foi um dia que eu cheguei em casa, já tinha na presença do Senhor, passando por uma provação, porque nós não pagamos preço, mas passamos por provas, tá? Essa é a diferença, passamos por prova. Estava passando por provações imensas, principalmente na parte financeira. Por quê? Porque eu me alimentava da corrupção e Deus precisava trabalhar comigo naquela parte, né? Na parte financeira também. E passando por uma provação imensa na parte financeira. E chego em casa, minha esposa, acabou o gás. E meu filho, meu mais novo, Mateus, também está doente. Minha esposa ainda não era convertida. E eu lembro que já era noite, eu mal tinha dinheiro para comprar o gás, morava em Queimados, na época num conjunto habitacional que era no Fanchen, não tinha condução, não tinha carro, não tinha nada disso. A polícia estava numa época difícil, a gente não tinha um bom salário, diferente de hoje, né? A gente ganhava ali no máximo uns 2 salários mínimos, no máximo. E eu lembro que aquela noite eu falei, vamos aguardar. E eu coloquei uma fralda, meu filho estava toda hora, ele estava evacuando, né? Evacuando aquela água, então não adiantava botar fralda. Então eu estiquei uma toalha e passei a noite inteira louvando ao Senhor.
eu falei, Senhor, meu coração está dolorido com essa situação do meu filho, ainda bebê, passando por essa situação, desidratado, e eu também sem condições nenhuma. E comecei a orar a Deus e falar, mas eu consigo me alegrar no Senhor, eu consigo te adorar, eu consigo te louvar, porque sei diferenciar entre uma coisa e outra, né? A gente se compadece daquela situação, mas sabe que Deus, Ele está acima de todas as coisas, e em momento algum nós vamos questionar ou reclamar daquilo que estamos vivendo aqui, naquela situação, porque aquilo chama-se prova, né? E eu lembro que de manhã, amanheceu, umas 5 horas da manhã, eu peguei meu filho, caminhei até o centro de Queimados, peguei um ônibus, vim para o centro do Rio, que era o HPM, e cheguei lá. Quando cheguei, os médicos estavam em greve, os médicos civis, né? Então eu tinha que aguardar ali um pediatra militar, então estava lotado. Então tive que aguardar aquilo tudo. E quando o meu filho foi atendido, ele não estava mais evacuando, pensei que ele estaria desidratado, não estava, e acho que o médico passou só um prazer, um remédio, eu pensei que ia gastar muito dinheiro, sem ter. Na verdade, o que aconteceu? Eu voltei com meu filho já curado. Então, em meio à caminhada, Deus fez o que Ele tinha que fazer, né? Ali Ele fez um milagre, e sem que eu ficasse desesperado em pedir, mas a minha posição foi simplesmente louvar e glorificar a Deus, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. O que cabia da minha parte eu fiz, e no meio do caminho, quando o médico chegou a atender, que já era tarde, acho que já era quase 10, 11 horas, meu filho já estava curado, já não tinha problema nenhum. Eu retornei para casa com ele curado. Então, Deus, Ele sabe das nossas circunstâncias, das nossas dificuldades. Então, é assim que Deus trabalha em nossas vidas. É assim que Ele vai prover em nossas vidas, em nossa caminhada. Então, quando Deus, Ele nos chama, né, Ele chama que o amor dEle, nós temos que aprender a amá-lo acima de todas as coisas. Não é porque Deus é egoísta, você tem que me amar mais do que seu pai, você tem que me amar mais do que sua mãe, você tem que me amar mais do que o seu filho. Não. É compreender que Ele é mais importante do que qualquer outra coisa, né? Se você parar na parábola da solicitude, Jesus dizendo, na parábola da solicitude, Ele diz que não devemos andar preocupado com o pão, porque a vida é mais importante do que o pão, nem preocupado com o vestido, porque o corpo é mais importante do que o vestido. Então, nós vamos vendo prioridades, não é verdade? Ora, se eu não devo me preocupar com o meu corpo, com o vestido, porque o meu corpo ele tem prioridade acima do vestido. E quanto à vida, e quanto ao alimento, a minha vida tem prioridade. E quem é a minha vida? A nossa vida está onde? Em Deus. A nossa vida é Deus, porque nenhum de nós temos vida fora do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos vida fora do Senhor Jesus Cristo. Não existe essa vida. Então, quando Jesus, ele ensinando a respeito disso, ele vai mostrar claramente que existem prioridades. Então, o que ele diz? Olha, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Que essas coisas, cujo qual você tem necessidade, elas serão o quê? Acrescentadas. Acrescentadas, ou seja, Deus sabe o que nós precisamos e Ele vai a cada dia nos acrescentar aquilo que precisamos. Mas
Aonde é que nós devemos estar comprometidos? Em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o nosso comprometimento com Deus, né? Então, voltando lá, por que Deus pediu para me renunciar à minha vida? Por que Deus pediu para me amar mais a Ele do que meu pai, minha esposa, meus filhos, minha mãe, toda a minha família? Porque Ele sabe que o nosso adversário pode usar qualquer um desses para nos desviar do plano de salvação. Porque Ele se assentou e disse: olha, eu preciso que ele tenha esse compromisso. Eu preciso que cada um que olhar para mim e quiser vir, ele tem que estar comprometido desta forma. E nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas se desviam da presença de Deus por causa de pai, de mãe, de irmão, ou de um pastor, ou seja lá de quem for, de um irmão na igreja. Uma série de coisas desviam da presença de Deus. Por quê? Porque não conseguiram amar o Senhor acima de todas as coisas, ou ainda não compreenderam por que amar o Senhor acima de todas as coisas. Mas nós temos que ser verdadeiro com o Senhor. Por quê? Certa vez, depois de ter aceitado a Jesus Cristo, eu não compreendi o plano de salvação. Por isso é que é importante ser discipulado. Eu não conhecia o plano de salvação. E eu chamei Deus de egoísta. Eu falei: Deus, tu é egoísta, tu é, como se diz, prepotente. E tive essa ousadia de falar assim, mas de verdade mesmo, falando com Deus. Deus, eu não pude ir direto ao Senhor, tive que ir a Jesus Cristo. Eu não sabia nem quem Jesus Cristo representava, mas aceitei a Jesus, porque Deus foi trabalhando no meu coração depois de toda a mudança. Quando surgiu meus questionamentos, eu comecei a questionar: peraí, por que eu tive que ir a Jesus? Eu não tinha resposta para essas coisas. Então eu ia a Deus mesmo e abri o meu coração, falei mesmo com Deus, como falei com Ele também: Deus, eu acho que o Senhor não fez nada de mudança nenhuma na minha vida, o Senhor não fez nada. E Deus, em sonhos, me leva e revela o que Ele tinha feito na minha vida. Então preste bem atenção. Eu lembro que quando eu falei isso com Deus, eu não compreendi o plano de Deus. E Deus, Ele não levou em conta a forma com que eu falei, o que eu chamei Ele, mas Ele levou o meu desejo de conhecer a verdade, de saber, de aprender. Então foi aí que Ele começou a mostrar qual foi a importância de Jesus para a minha vida. Por que eu tive que ir a Jesus Cristo? Porque eu comparei Ele ao militarismo. Era a ideia que eu tinha. Eu não podia ir direto ao comandante, mas eu tinha que ir ao meu comandante intermediário para ele me levar ao comandante quando eu quisesse ir ao comandante. Então eu tive que passar por Jesus para ir a Deus, para chegar a Deus. Peraí, tem alguma coisa errada nisso. Então isso, por eu não compreender, mas depois que eu compreendi que Jesus é o intermediador, que eu, como pecador, não posso chegar a Deus, mas que Jesus, com o seu sacrifício na cruz, Ele abriu essa porta, Ele se tornou o caminho, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Ele se tornou esse caminho, Ele é o único que se fez verdade, caminho e vida. Quando eu vejo que Jesus, Ele levou sobre si todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades, eu não era nem nascido, Jesus já havia morrido para a minha salvação. Quando eu comecei a compreender que Jesus já havia pago o preço pelos meus erros e pelas minhas falhas, as coisas elas começaram a mudar. Então, gente, por que eu estou passando esse ponto? Qual é a finalidade? É entender por que Jesus pede renúncia. Não é um ato de egoísmo ou porque Ele quer ser sagaz, não. É porque Ele quer que você compreenda
quer que você entenda que para você não tem outro jeito de você vencer este mundo. Não tem jeito de vencer este mundo se não for por este caminho. Se não fosse por isso, muitos cristãos não tinham morrido pelo nome de Jesus na igreja primitiva e continua morrendo ainda nessas cortinas de ferro. Em determinados países em que não pode pregar o evangelho, eles são perseguidos e mortos por viverem o evangelho genuíno. Mas por que isso? Porque Jesus advertiu. Sabe o que é o mais maneiro disso tudo? Presta bem atenção. Paulo, se fosse pagar o preço, como Paulo pagou o preço, não é verdade? Se fosse pagar o preço. Mas Paulo, ele diz o seguinte, né? O texto que ele usa, ele diz o seguinte: essas pequenas e momentâneas tribulações. Ele pega o que ele passa e compara pequenas e momentâneas tribulações, quando comparado o que há de se revelar. Né? Quando ele compara o que há de se revelar, ele diz: isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada que eu passei. Isso não é nada em relação ao que Deus tem preparado para cada um de nós que vencermos este presente século. Então, todos aqueles que entregaram a sua vida por amor de Cristo, eles compreenderam o plano de Deus, que o mais importante era manter a confissão de Cristo, porque justamente eles queriam que negasse a Jesus. Por que não só sacrificar ou matar porque eram cristãos? Não. Mas qual era o propósito da tortura e chegar até a morte? Qual era o propósito? Negar o nome de Jesus. Negar aquele que veio te buscar. Se eu nego isso, então, o que acontece se eu nego o nome de Jesus? Não tem fundamento a minha fé. Eu neguei a Cristo, aonde vai estar a minha salvação? Se é Cristo. Então, a morte não importa. O que importa é a salvação. A morte física não importa, porque a finalidade de Cristo foi nos salvar da morte física? Não, porque a morte física todos nós vamos passar, mas foi o quê? Nos dá uma outra vida, a continuidade da vida. A vida não termina. Ele nos faz compreender que a vida não é somente nesta vida, mas ela continua, não só esta vida terrena. Por quê? Paulo diz que após a morte segue-se a juízo. Então as coisas não encerram por aqui. E a preocupação de Cristo sempre foi o quê? Agora? Não, após a morte. O sair daqui. Para onde eu vou? Enquanto eu estou aqui, está tudo bem. Mas terminou o meu tempo de vida aqui. Para onde eu vou? Encerra? Não encerra. Então, essa é a preocupação de Jesus. Então, por isso, ele tem que ter mais importância na nossa vida. Porque ele é o único que pode nos conduzir a essa eternidade. Ele é o único caminho, verdade e vida. Se eu nego este caminho, verdade e vida, para onde eu vou? Para onde eu vou? Eu neguei a Jesus, que é o caminho, verdade e vida. Aonde eu vou? Não tenho mais para onde ir. Então, por isso, o diabo, usando o ser humano, o próprio ser humano, para quê? Para que nós venhamos negar a Jesus.
Você nega o seu filho, mesmo diante da morte? Se alguém disser, olha, você está disposto a morrer pelo seu filho, não é verdade? Mas por amor. Preste bem atenção, a gente está falando sobre pagar o preço. Pedro tentou pagar o preço, não é isso? Ele disse, Jesus, eu vou contigo até a morte também. Eu pago o preço pelo que o Senhor tem feito comigo. E o que aconteceu? Quando ele se deparou com a verdade, com a realidade, ele fez o quê? Negou a Jesus. Por quê? Porque ele foi no seu ímpeto e não foi no amor. Mas Pedro lá na frente, ele vai ser martirizado. E a história diz que ele querem crucificar ele igual a Cristo. Ele diz, eu não sou digno de ser crucificado igual a Cristo. Me crucifique de cabeça para baixo, então. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então, preste bem atenção à diferença. Pedro agora, ele está morrendo, entregando a sua vida, não pagando, não como uma forma de retribuir, mas como uma forma de reconhecer a importância dele cumprir o seu chamado, o seu propósito. Ele está fazendo agora todas as coisas movidas num amor. Ele compreendeu que todas as coisas são realizadas em Cristo. Paulo, ele diz, não faço eu, mas Cristo que vive em mim, Ele realiza. Então, o grande problema é que tenho que pagar o preço. Então, é você que está fazendo, não é mais Cristo que está fazendo. Não é mais a obra do Espírito Santo, não é mais o Espírito Santo que está te conduzindo. Então, você quer o quê? Quando você paga o preço, você quer o quê? Você quer um retorno. Você está dizendo, olha, eu não tenho compromisso contigo. Você me deu e nós trocamos, é uma troca. É simplesmente uma troca que nós temos. Não tem como. Aquele que trabalha, no final do mês ele tem o seu salário, acabou. Ele não tem nenhuma gratidão a Deus. Ele não compreendeu o plano de Deus. Ele não conseguiu compreender a importância, né, que Paulo diz, olha, eu pego o meu corpo, reduzo ele todo à escravidão. E ele diz, para quê? Para obedecer a Deus. E ele diz o quê? E ai de mim, se não fizer isso por amor. Então, o amor, ele não faz ver você pagar preço. Pelo contrário, você quer se doar. Você não vê nada disso na sua caminhada como algo pesado. Quem compreende a Cristo a cada dia, ele nunca vai querer pagar, porque ele sabe que não tem como pagar. Quem compreende a palavra de Deus e olha para a palavra de Deus, ele vai se sentir sempre o quê? Devedor. O quanto de nós, eu pego aqui, meu irmão presbítero, ele, poxa, eu queria me doar mais, e não consigo, aquela coisa toda, estou num momento difícil. Quantos de todos nós, eu acredito que estar aqui, que compreende o plano de Deus, ele queria se doar mais, ele queria se santificar mais, ele queria orar mais, nós queremos orar mais, nós queremos nos santificar mais, nós queremos nos entregar mais, queremos ser mais usados por Deus, queremos ser instrumento do Senhor, queremos ter uma vida mais digna. Se a gente pudesse pegar e arrancar esse velho homem de uma vez de nós arrancaríamos para servir o Senhor com amor,
Como é ruim quando nós pecamos, quando nós erramos, como é ruim aquele sentimento que vem dentro da gente por causa do erro, por causa da falha, e a gente fica com raiva de nós mesmos. Por quê? Porque quem consegue conhecer a Deus, ele só se sente devedor. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Ele só se sente devedor do Senhor. Mas, então, pegando aqui o que o nosso amado Jorge escreveu, né? Ele fez um resumo para que a gente pudesse seguir, embora eu tenha tirado algumas coisas aqui, mas ele diz assim, o que o Jorge escreveu, o gancho, né? Que diz, o clichê diz, porque o preço para receber, pague o preço para receber a bênção, é o que as pessoas costumam dizer, como se Deus fosse um comerciante vendendo milagres, né? A gente tem ali Simão, não Simão leproso, mas aquele que fazia artes, né? Fazia magias, o mágico. Ele vê as pessoas recebendo o dom do Espírito Santo, falando em línguas, e os discípulos colocando a mão, e ele quer comprar aquilo com dinheiro. E Pedro o repreende, achando que as coisas de Deus se podem comprar. Eu pago o preço do jejum. Olha, se for preço, você não vai alcançar. Mas se você desejar com todo o seu coração e entender que através do jejum, através da oração, através da palavra de Deus, você vai alcançar mais comunhão com Deus. Se você deseja entender mais a palavra de Deus, compreender mais o reino de Deus, se tornar uma pessoa melhor, então você vai o quê? Seguir pelo caminho do jejum, da oração. São coisas que vão te moldar, te parecer mais com Deus. O meu filho mais velho, ele sempre traz alguma coisa e diz, pai, eu quero te honrar, né? Porque ele seguiu pela mesma profissão. Então, pai, eu quero te honrar, porque o Senhor é exemplo para mim. Então, sempre a ideia dele, né, nesse sentido, e não trazer desonra, né, a preocupação dele, né, de seguir um caminho correto para que possa haver honra. Então, nós queremos honrar ao nosso Deus, com todas as nossas limitações. Cada um de nós temos estruturas diferentes, temos dificuldades diferentes, uns mais em determinadas áreas, outros menos em determinadas áreas, mas todos nós temos dificuldades, todos nós temos luta. Então, precisamos entender que, de uma vez por todas, que não tem como pagar preço. Se você pagar o preço, a graça não tem valor para a sua vida. Você não tem nenhum motivo para glorificar a Deus e para se alegrar na presença do Senhor. Então, a graça é de graça. O preço que a Bíblia fala não é para comprar a salvação, mas um custo de seguir a Jesus. Esse preço, na verdade, não é um preço. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero ser renovado, eu quero ser transformado. Então eu me entrego para o Senhor. Então diz, o cálculo racional. Vem o verso 28, né, do que nós lemos. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro se senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Então, isso aí eu entendo que foi Jesus que ele disse, olha, eu quero construir, porque ele vem pedindo renúncia da sua vida, né? Renúncia total, amor maior a ele.
Porque ele sentou, como nós vimos, a gente pode pegar como experiência o laboratório de Jó, né? Jó servindo como um laboratório, até a sua vida ele dará, e ele vai blasfemar se tocar na sua vida, e não acontece nada disso, porque Jó aprendeu a amar o Senhor acima de todas as coisas. Então, nós vamos vendo que diz, manda Jesus sentar e calcular. Seguir a Cristo não é uma emoção de momento. O cristianismo custa tudo. Custa o ego, planos pessoais, vontade própria. Não venda um evangelho barato. Ele produz cristãos fracos que desistem na primeira crise. Então, essa ideia de você poder pagar o preço e não se entregar totalmente, e entender que você precisa ser mudado, que você precisa ser transformado, e que dentro desse propósito de Deus, dentro dessa transformação, você também precisa se tornar instrumento de Deus para outras pessoas. Se você não compreender isso dentro do propósito, fica difícil a sua caminhada com Deus. É só entender os filhos, né? Quem tem filhos, diferentes idades, quando o mais velho não procura servir de exemplo para os mais novos. E todos se igualam um com o outro. Olha o problema que está ali. Não é isso. Olha a dificuldade para o menor poder crescer e ter um exemplo. Alguém maduro. E a igreja é isso. A igreja tem aqueles que ainda são crianças, tem aquele que tem muito tempo de igreja, mas continua sendo criança, e tem aqueles que vêm para o Evangelho e começam a seguir uma vida de amadurecimento, porque ele vai compreendendo melhor a palavra de Deus. Então ele consegue ser exemplo ainda para aqueles que estão mais tempo, porque ele aprendeu a seguir a Cristo. O outro é a cruz, instrumento de morte, não de incômodo. A cruz de maneira alguma pode nos incomodar. Se ela te incomodar, você vai sentir que está pagando o preço. Pelo contrário, tomar a cruz a cada dia não é suportar um marido difícil, uma doença. Isso são provações. A cruz era um instrumento de execução. Tomar a cruz é caminhar voluntariamente para um lugar onde o eu morre para que Cristo viva. Quem tenta salvar a sua vida, viver do seu jeito, perderá. Ou seja, qualquer um que quiser ganhar a sua vida, ele perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, recebê-la ou ganhará, vai ganhar a sua vida. O melhor negócio do mundo é Mateus 13:44. Pagar o preço parece perda, mas é ganho. O homem que vende tudo para comprar um campo com o tesouro faz isso com alegria. Entregar a vida a Jesus custa caro, mas vale a pena. Conclusão: você é um fã de Jesus ou um discípulo? Um fã que quer autógrafo ou discípulo que quer carregar a cruz? Então, nós temos que parar para analisar a nossa vida na nossa caminhada com Deus. Jesus, ele disse, eu sempre me confronto quando eu vejo as coisas quando estão pesadas para mim, quando eu acho que eu tenho que pagar o preço. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve, e encontrarei descanso para a vossa alma. Então, essas palavras são o meu confronto quando eu acho que as coisas estão pesadas. É preciso parar. É preciso, você não pode ir na sua força. Você tem que ir na força de Deus. Seja lá qual for o gigante que surgir na sua vida. Todos aqueles guerreiros de Israel, eles estavam ali na sua própria força. E por isso, quando foram desafiados pelo gigante, eles não tinham condições de prosseguir. Mas apareceu um jovem cheio do Espírito de Deus. E ele foi
na força do Senhor contra aquele gigante e saiu vitorioso. Então não importa quais sejam os gigantes, quais sejam as dificuldades, faça no Senhor. Não faça na sua força, porque você vai achar que não tem mais gratidão ao Senhor. O seu coração vai se fechar e você vai ser egoísta, como eu já vi muitas pessoas subirem para pregar, ou para orar, ou ser usado por Deus, e ele diz, tem que pagar o preço, eu paguei o preço, como uma forma de soberba. E acontece, paga o preço. Para ela foi difícil. Para ela foi difícil. Não sei se amanhã ela se arrepender, ela pode encontrar a salvação. Senão, não vai existir gratidão em Deus a respeito disso. Servir a Jesus não é uma troca, é uma entrega por completo. Servir a Jesus não é uma troca, é uma entrega. Eu pertenço a Cristo e acabou, e ponto final. Ele é o meu Senhor em todas as coisas. Ele me conduz em segurança. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Vamos, se você ainda não compreendeu, se você está sentindo as coisas muito pesadas, está complicado para você, se coloque diante de Deus. Peça a Deus para te explicar, para te fazer entender. Olha, tem uma passagem muito bonita que é Jeremias 33:3. Se você pegar o contexto daquilo, Jeremias vinha carregando uma carga pesada demais. Jeremias vinha chorando, isolado. Ele chegou a orar a Deus dizendo que Deus, és tu para mim um ilusório ribeiro. Está valendo a pena eu viver aqui isolado por causa do Senhor? Eu me isolei. Jeremias carregava um fardo pesado e Deus viu o seu coração. Ele sabia que Jeremias era um homem bom, um homem obediente, mas ele precisava de alívio. E o próprio Deus vira para ele e fala: Jeremias, clama a mim. Olha, se coloca diante de mim, lança o seu coração. Clamar não é fazer uma oração simples, é lançar o seu coração, é lançar todas as vossas ansiedades. Paulo, ele diz, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Tira todo fardo, tira todo peso, tira toda mentira, para, relaxa com o Senhor. E se as coisas estão pesadas, o fardo está pesado, para, recomeça no Senhor. Não prossiga dessa forma. Não prossiga dessa forma. Mas pede ao Senhor gozo e alegria. Na alegria, no sofrimento, nas dificuldades, nas lutas, nas entregas. Tudo tem que ser no amor, para que isso seja suave e agradável para a sua vida. Amado Deus, Santo e Eterno Pai, nós queremos te louvar por esta manhã, Senhor Deus. Te louvamos pela oportunidade de entrarmos por estas portas, dobrarmos os nossos joelhos ou até mesmo de pé, falarmos contigo, Senhor Deus. Depois, Senhor Deus, poder entoar louvores ao teu nome, te glorificar, te exaltar. E logo após, Senhor Deus, ó Pai, tivemos a oportunidade de relembrar, de recordar, de trazer à nossa memória, Senhor Deus, que o Senhor morreu por nós. O Senhor, Deus, que não tinha nada a ver, poderia simplesmente nos permitir
caminharmos e nos perdermos, Senhor Deus, como ovelhas que não tinham direção. Mas o Senhor nos amou primeiro, Senhor Deus, antes mesmo, Senhor Deus, de eu te conhecer, ou de cada um de nós te conhecermos. O Senhor nos amou. O Senhor não levou em consideração o nosso tempo de ignorância, mas o Senhor nos amou e nos chamou, Senhor Deus, ó Pai, nos dando instruções para que nós venhamos conseguir vencer este presente século, esse sistema, Senhor Deus, ó Pai, diabo, Senhor Deus, e seus anjos caídos, as tentações e as provações desta vida, por intermédio, Senhor Deus, ó Pai, de amar o Senhor seu Deus, o nosso Deus, acima de todas as coisas. Senhor, com todas as dificuldades que nós temos de te amar, queremos abrir o nosso coração e pedir, Senhor Deus, nos ensina, Senhor Deus, ó Pai, a entender esse amor, a compreender o que é te amar, Senhor Deus. Tira, Senhor Deus, todo jugo suave, todo jugo pesado, Senhor Deus, cujo qual o Senhor nos convida a tomar, Senhor Deus, o seu jugo, que é suave, e o teu fardo que é leve, que nos ensina, Senhor Deus, a aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração, e que fazendo isso encontraremos descanso para a nossa alma. Dá descanso, Senhor Deus, à tua igreja. Muitas das vezes, Senhor Deus, somos tomados pelas circunstâncias, nos afastamos, Senhor Deus, ó Pai, do teu Espírito Santo, porque somos sufocados por tantas coisas neste mundo. Mas, meu Deus, toma-nos, Senhor Deus, nas tuas mãos, e nos desperta e nos ensina, Senhor Deus, a importância, Senhor Deus, ó Pai, do que é a graça, do que é dom, esse presente maravilhoso, que nós nunca venhamos, Senhor Deus, ó Pai, tentar, Senhor Deus, pagar esse presente que recebemos, que os nossos corações não venham se fechar, Senhor Deus, ó Pai, para a tua graça e para o teu infinito amor, e achar, Senhor Deus, ó Pai, que podemos pagar o preço por tudo que Jesus conquistou para nós. Ao contrário, Senhor Deus, como filhos, Senhor Deus, amados em Jesus, por intermédio de Jesus, venhamos sim, Senhor Deus, tomar posse de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós, Senhor Deus. Que a tua igreja, Senhor Deus, erga os olhos, olhe para os céus, Senhor Deus, e glorifique o teu nome, porque a tua igreja é uma igreja próspera, a tua igreja é uma igreja santa, a tua igreja, Senhor Deus, ó Pai, é uma igreja pura, é uma igreja cheia de amor, porque o teu Espírito Santo habita na tua igreja e conduz a tua igreja. Continua enchendo a tua igreja da tua graça, do teu amor. Ah, Senhor Deus, do teu perdão, da tua compreensão, Senhor Deus, ó Pai, que o teu Espírito Santo continue nos ensinando e nos disciplinando na tua presença. Abençoa a tua igreja no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti,
pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço por sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Glórias a Deus. Se algumas pessoas consideram esse jargão, pagar o preço, como sendo alguma coisa pesada para nós, a Bíblia nos garante, Ele pagou o preço. Ele pagou o preço alto por nossas vidas. E tudo que nós possamos passar dentro dessa lógica que estamos pagando o preço, nada se compara ao que Jesus passou por nós. Nada se compara ao que Ele fez para que nos desse a esperança e a possibilidade da nova aliança. O preço foi muito alto, né? E nós sabemos que a Bíblia nos conta que o mundo foi criado com Adão para que ele pudesse ser um homem perfeito, segundo a vontade de Deus, que ele falava com Deus, todos os dias Deus se dirigia a ele, e ele quebrou essa aliança. Mas Deus, num amor profundo, um amor imenso por nossas vidas, mandou o seu Filho para nos dar uma nova aliança no sangue dele, uma nova possibilidade. Olha como ele ama você, olha como ele nos ama. Aquela aliança que foi quebrada, ele, não, eu vou fazer uma outra aliança, vou te dar uma nova oportunidade para uma nova aliança no meu sangue. Então, por mais que passemos por luta, que tenhamos dificuldade, nada se compara com aquele preço que foi pago na cruz, amém? Temos a certeza disso? Que o alto preço foi pago por Jesus? Por mais que tenhamos esse jargão, né? Não, tem que pagar o preço, o maior preço, o maior de todos, foi pago na cruz, por mim e por você, amém? O pastor já orou, vamos impetrar a bênção, lembrando que logo mais temos o culto e temos Santa Ceia à noite também. Se alimentar do corpo de Cristo, beber do sangue de Jesus, não é peso. Pode fazer a ceia de novo, novamente, será um prazer enorme estarmos aqui, mais uma vez, em comunhão, em harmonia, em unidade, obviamente com mais irmãos que virão à noite, para que possamos dizer para ele, como é precioso, irmãos, como é precioso para a minha vida, a sua vida. Teremos mais pessoas para podermos falar isso à noite, amém? Vamos estar aqui novamente à noite. Vamos erguer a mão na condição de receber a bênção e com o grande amor de Deus, que as doces consolações e comunhões do Espírito Santo de Deus estejam com todos aqueles
que amam e aguardam em obediência a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Todos tenham uma boa tarde na presença do Senhor Jesus. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui